As medidas de frequência ou de ocorrência são usadas para descrever desfechos em saúde e a magnitude do problema a ser analisado. São baseados nos conceitos básicos de prevalência e incidência. São utilizadas para quantificar um determinado evento. Prevalência refere-se à quantidade de dados em um determinado ponto do tempo, e não significa risco. É como tirar uma foto da população naquele determinado dia, determinada hora e local. A taxa de prevalência calcula-se como prevalência é o número de doentes sobre a população em risco. Como nesse caso, temos 3 doentes em uma população de 10 pessoas. Portanto, prevalência é igual a 3 dividido por 10, dando 0,3, ou seja, 30%. Os principais fatores que determinam a taxa de prevalência são a severidade da doença, a duração da doença, o número de novos casos. A taxa de prevalência pode aumentar devido a maior duração da doença, aumento da sobrevida do paciente, mesmo sem a cura da doença, aumento de novos casos, imigração de casos, imigração de pessoas sadias, imigração de pessoas susceptíveis, melhora dos recursos diagnósticos. A taxa de prevalência pode diminuir devido a menor duração da doença, maior letalidade da doença, redução de novos casos, imigração de pessoas sadias, imigração de casos, aumento da taxa de cura da doença. Incidência é a quantidade de novos casos em um período de tempo. A incidência prediz o risco de um indivíduo saudável desenvolver uma doença neste período de tempo. Como exemplo, temos um estudo com 10 indivíduos que os acompanhou por um ano. No começo do estudo, tinha uma pessoa doente. Em fevereiro, outra pessoa ficou doente. Em março, manteve-se o número de pessoas doentes. Abril não teve novos casos. Maio também não se apresentaram novos casos. Junho também não se apresentou novos casos. E em julho, outra pessoa ficou doente. Em agosto, não teve novos casos. Em setembro, não teve novos casos. Em outubro, teve um caso novo. Em novembro e dezembro, não tiveram novos casos. A taxa de incidência é a relação entre o número de novos casos em um período sobre pessoa-tempo em risco. Ou seja, se formos pegar aquele exemplo, tínhamos 10 pessoas no estudo. E nesse período de tempo, 3 pessoas ficaram doentes. Então dividimos 3 sobre 10. E temos uma taxa de 30%. A taxa de incidência acumulada é a probabilidade ou risco de um indivíduo da população vir a desenvolver a doença durante um período específico de tempo. É calculada pelo número de novos casos em um período sobre o número de pessoas sem a doença no início. Logo, tínhamos 3 novos casos no período e 9 pessoas sem a doença no início, o que dá uma taxa de 33%, uma taxa de incidência acumulada de 33%. A densidade de incidência é calculada pelo número de novos casos sobre a somatória do tempo de acompanhamento de cada pessoa a nível do evento, em pessoa-tempo. Em nosso estudo, tivemos 3 novos casos. E ao somar todos os meses saudáveis entre os indivíduos, tivemos 90, o que dá 0,033 novos casos por mês. A relação existente entre essas duas medidas de frequência se dá de maneira diretamente proporcional, em que a prevalência é igual à incidência vezes a duração da doença. Ou seja, tanto se a incidência aumentar quanto se a duração da doença aumentar, ambos esses fatores podem aumentar a prevalência. Agora temos um exemplo final do uso da taxa de incidência e da taxa de prevalência.
Na localidade de Dourado, em 31 de dezembro de 2017, haviam 470 casos de diabetes. Nessa localidade, durante o ano de 2008, foram diagnosticados 60 novos casos da doença entre seus habitantes. Neste ano, 8 pessoas já com diabetes mudaram-se para a cidade e 55 pessoas faleceram pela doença, sendo a população estimada de Dourado de 300 mil pessoas. Vamos lá! A primeira pergunta é: qual a incidência de diabetes em Dourados em 2018? Portanto, incidência é o número de casos sobre a população total. O número de casos são 60 casos e a população total são 300 mil. Como queremos uma taxa, multiplicamos por 100, dando 0,02%. A segunda pergunta é qual a prevalência dessa doença em 31 de dezembro de 2017. Nesse caso, o número total de casos desse período de tempo é de 470 casos. A população total, que continuaria a mesma, são de 300 mil pessoas. Multiplicando-se por 100, temos uma taxa de 0,156%. Portanto, a taxa de prevalência em 31 de dezembro de 2007. A terceira pergunta é qual a prevalência dessa doença em 31 de dezembro de 2008. A gente sabe que o número de casos vai mudar, pois aconteceram algumas coisas. Como a população era de 470, nós tivemos mais 60 casos, além das 8 pessoas que mudaram-se para a cidade. Como faleceram 55 pessoas, nós tiramos esse valor, dando, portanto, uma população de 483 pessoas. Portanto, taxa de prevalência vai ser 483 sobre 300 mil vezes 100. Portanto, temos uma taxa de prevalência em 31 de dezembro de 2008 de 0,161%.